Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Samira Cardoso e vou trazer aqui o Top 10 Takeaway Global Digital Reports. O que é isso? A gente olhou lá para o report da Data Reportal, que reúne dados de várias outras empresas que analisam dados e tem estatísticas globais sobre o comportamento digital no mundo inteiro. E esse reporte foi lançado em julho de 2022. Agora, em setembro, a gente acredita que é um excelente momento de falar sobre isso, porque muitas empresas estão preparando seu planejamento estratégico para 2023. Então, é interessante ter algumas ideias. O que está acontecendo no mercado? Quais as principais ferramentas, canais? Qual o comportamento do usuário? Para onde que as pessoas estão colocando mais a sua atenção, o seu foco? Enfim, vamos trazer um pouco disso nesse reporte e vai ser bem objetivo, a gente vai direto para o assunto aqui. Para quem não me conhece, já me apresentei aqui rapidamente, sou Samira Cardoso, sou CEO da LayerUp e todos esses dados que a gente vai ter aqui foram retirados desse site que é o datareportal.com. Lá tem todos os materiais que é possível acessar, ver com todos os detalhes, todas as informações, certo? Então vamos lá. Para começar, em 10º lugar, o nosso 10º takeaway, a nossa 10ª dica aplicável e interessante para você olhar e ver aí como que está a sua estratégia para 2023, fala sobre smartwatch. Então, o número de pessoas que possuem smartwatch cresceu mais de 60% nos últimos 2 anos, um volume bastante considerável, e também os usuários daquelas Fitbit, sabe, que monitoram batimento cardíaco e tem outros monitoramentos físicos, né, que são importantes, também cresceu bastante, mais de 35% no mesmo período de análise. Esses dados são relevantes para a gente entender essa questão do comportamento do usuário, e nessa pesquisa que foi realizada pela GWI, foi feita em 48 países, inclusive aqui no Brasil, mostra que são quase 800 milhões de adultos que utilizam esses dispositivos inteligentes de monitoramento, e esse número, acredite se quiser, é maior do que os usuários de adultos que utilizam jogos, consoles de videogame. 40% mais adultos utilizam algum tipo de dispositivo inteligente aqui no pulso, mais do que jogos de console. Então é bem impressionante, é um número interessante para alguma segmentação, algum tipo de recurso para suas campanhas. Todos esses dados são muito relevantes para a gente ficar atento. E é um número que vem crescendo bastante. E em 9º lugar, a gente tem uma dica aqui que fala justamente sobre jogos. Então, quando a gente olha para esse universo de jogos, que é bastante grande, da projeção feita de 222 bilhões de dólares que serão gastos em videogames em 2022, 60% desses 222 bilhões são em jogos para celular. Então, o uso do celular, aqui vai aparecer mais de uma vez, o uso do celular está impressionante, crescendo cada vez mais, e muitos usuários de games em apps. Então, são 136 bilhões de gastos com jogos em celular, 42 bilhões em consoles e 40 bilhões em PC, 60% então do total de gastos em celular. Bastante grande esse número, bastante importante, até para a gente entender possibilidades também de anúncios, de campanhas que podem ser realizadas para impactar usuários de games e assim por diante. Um dado bem relevante aqui é que, olha só, de cada $1 gasto no Google Play e na Apple Store, nesse segundo semestre de 2022, 65 centavos foi gasto em jogos. Então, jogos é o campeão de venda também das App Stores e também algo para a gente ficar atento para a nossa estratégia digital. 8º lugar, 8º takeaway, a gente vai falar das blockchains aqui, NFTs, e por incrível que pareça ainda existe muita confusão em torno do assunto. Já falaram tanto disso, mas
dos entrevistados também. A gente tem todas as fontes, eu estou bem em cima da fonte aqui também é da GWI. A gente tem aqui a informação de que só 28%, menos de 30% já ouviu e diz que entende, e a gente tem uma confusão aqui, eu já vou mostrar para vocês, e mais de 70% dos entrevistados nunca ouviram falar, ou não sabem exatamente o que é, ou nunca ouviram falar. Então, também um número grande de confusão ainda em torno de NFTs. E tem uma coisa interessante, um dado interessante. Das pessoas que falam, eu entendo sim, boa parte delas confunde ainda, acha que NFT é uma criptomoeda e, no geral, mais de 25% dos entrevistados acham que NFTs é alguma forma de criptomoeda. Então, ainda tem muita confusão, muito a se tratar a respeito de NFT e também um mercado aí a ser conquistado, a ser explorado, que deve crescer muito, já que ainda boa parte das pessoas nem sequer entendem exatamente o que é. Então, é uma boa oportunidade de começar, de entender mais e de aproveitar as oportunidades que tem nas blockchains. Ainda falando de blockchains, agora falando de criptomoedas, a gente vai falar sobre propriedade de criptomoedas, que aumentou muito, considerando o período de um ano, de abril de 2021 a março de 2022. Então, nessa pesquisa mais recente, 1 a cada 8 adultos na média mundial, aqui tem, né, esse gráfico em branco, mostra a média mundial, 12%. Então, 1 a cada 8 adultos em idade ativa possui alguma forma de criptomoedas. E em alguns países esse número é bem maior, incluindo aqui o Brasil, que chega a 19% dos entrevistados dizendo que tem algum tipo de criptomoeda. Bem interessante também essa informação. Vamos ver como que ela vai continuar, né? Se os números de propriedade crescem, uma vez que a gente sabe que nos últimos meses as criptos, principalmente Bitcoin e Ethereum, derreteram bastante. Então, vamos ver como que o mercado vai acompanhar isso nos próximos meses também. Falando das moedas que são mais as queridinhas, 2/3 das pessoas que dizem que tem uma criptomoeda possui Bitcoin ou Ethereum mesmo, são as favoritas do público. Como sexto takeaway, a gente entra aqui em Facebook Meta, vou colocar o meu rosto bem aqui nessa bolinha do gráfico para ficar legal aqui na tela. A gente fala das audiências, mas eu foquei aqui principalmente na publicidade por Reels, que tem um número mais expressivo, teve o maior crescimento, um aumento de 279% em comparação a abril. Esses dados são de julho, então bem interessante também. E mostra que mais de 470 milhões de usuários foram impactados por algum tipo de campanha no formato Reels no Facebook. É um formato que vem mostrando uma altíssima performance, tanto em Facebook quanto em Instagram. Em Instagram também um número muito grande, são mais de 750 milhões de usuários impactados por alguma campanha. Em julho de 2022, somente em julho de 2022... o crescimento em si não é tão expressivo porque muitos usuários do Instagram já utilizavam, mas ainda assim o número vem crescendo. E esse é um formato, o formato do TikTok, né? O formato Reels, um formato que vem desempenhando uma altíssima performance em campanhas e também em conteúdos. Então, fique atento, se você não produz conteúdo ainda em formato Reels, coloque isso no seu planejamento 2023. Campanhas e conteúdos nesse formato têm tido uma excelente aderência e audiência dentro das plataformas da Meta. Quinto takeaway, e antes de falar aqui o top 5, eu vou falar que nós estamos no top 5. A RD Station tem um prêmio, que é o prêmio de cases de clientes da RD. E na categoria de clientes mais agências, a gente está ali entre os finalistas, o top 5, melhor case do ano, melhor case de marketing e vendas, com melhor performance em 2022. São mais de 2.000 agências parceiras da RD. A gente está no top 5 e está muito feliz de estar lá concorrendo a mais um case esse ano de 2022. Mas vamos para o nosso quinto takeaway, a nossa quinta dica importante aqui do report. Fala sobre
o tempo online nos celulares. Então, os celulares agora representam mais de 55% do nosso tempo conectado, agora aqui, ó, Q1 de 2022, e se a gente comparar com o Q1 de 2021, ora, 52%, a gente cresceu 3 pontos percentuais em relação ao ano de 2021. Bem interessante, cada vez esse número vem crescendo continuamente, né? O número de tempo conectado no celular, a gente faz mais coisas no celular hoje em dia conectados, então, desde uma transferência bancária, utilizar as redes sociais, claro, conversas, até negócios através de WhatsApp, entre outras coisas. Então, o usuário cada vez mais no celular, importantíssimo para a nossa estratégia digital por vários aspectos, né? Tanto do ponto de vista de escolha de canais, como também do ponto de vista de desempenho do nosso site no mobile. Então, fiquem atentos. Esse é o dado da GWI, mas tem também aqui o dado da Stat Counter, que mostra um número um pouquinho maior. Estou bem em cima do número aqui, ó, que é de mobiles. 59% do tempo do usuário está aqui, segundo esse outro órgão de pesquisa. Então, eles têm ali métricas parecidas, tem uma margenzinha de erro em cada um, significa que mais 50% do nosso tempo estamos conectados através do celular. Isso se dá muito por conta também da conexão de internet está cada vez mais rápida. A conexão vem acelerando nos últimos meses, nos últimos anos. A gente tem conexões ótimas e que são suficientes na maioria das vezes para o uso que a gente faz das atividades cotidianas ali na internet. Então, hoje a gente tem, em média, no mundo, ultrapassa 30 megabytes por segundo. Bastante interessante também ver essa questão da velocidade. Tende a melhorar cada vez mais, então esse uso também vai ser cada vez maior. Muito bem, quarto takeaway, estamos quase chegando aqui no top 3, só falta um, e ele fala sobre Snapchat. Eu sei, Snapchat não é tão usado no Brasil, não é uma rede tão conhecida assim, mas a gente tem aqui dados que eu acho bastante relevantes. Primeiro que o Snapchat, ele está no mercado há mais de 11 anos, é uma rede que continua crescendo. Então, cresceu mais de 100 milhões de usuários aí no último período de análise, totalizando 616 milhões que foram impactados por campanhas, né? Então, é interessante também, mais de 12% de crescimento recentemente. Então, é bem interessante como se dá os números no Snapchat, e pode ser uma rede que comece a conquistar o público brasileiro, então é sempre interessante estar um pezinho à frente, entender o mercado, entender como ela se comporta, entender que ela continua em expansão. Agora sim, a gente tem uma outra rede que também está em crescimento, que é o Telegram, e a gente aqui na Layer é fã do Telegram, tem canal do Data Driven Decision, que é o nosso hub de conteúdo sobre dados, e o nosso canal tá lá no Telegram. A gente adora o uso do Telegram para a comunidade, recomenda para os nossos clientes, e também a gente tem ali um total muito grande, bem expressivo de aumento de usuários. Eles vêm aumentando em média 25% dos usuários deles. É bem importante saber disso, porque é um número alto de crescimento, mais pessoas cada vez mais estão baixando o Telegram, e atualmente eles têm uma média de 700 milhões de usuários ativos mensalmente. Muito grande também a base de usuários do Telegram, e com uma tendência muito grande de crescimento. Importante canal também para uma atuação com comunidade, com relacionamento com seus clientes ou com leads, enfim, prestem atenção nesse canal. Bom, terceiro takeaway, a gente vai falar de WhatsApp Business. E essa daqui é uma grande tendência. Quem não tem uma estratégia de marketing conversacional, corra, faça, planeje e coloque isso no radar, no máximo para 2023, para ontem de preferência, mas para 2023 já tá bom. Aqui ele mostra o WhatsApp Business está aí na lista em 10º lugar dos mais baixados do mundo entre abril e junho de 2022. Então, a gente está no top 10 ali com o WhatsApp Business, e isso mostra que as empresas estão
colocando essa questão do marketing conversacional, das mensagens comerciais, com alta prioridade dentro da sua estratégia, né? Estão levando bastante a sério. Muitas delas já buscando ferramentas para criar essa comunicação e estruturar isso dentro do seu time de atendimento e time comercial, de forma também a recolher mais dados, a organizar melhores os processos. Muitas plataformas já estão de olho também nessa conexão com o WhatsApp Business e é importantíssimo que isso esteja ali 100% regulamentado com o Facebook também, e é assim que se faz o melhor uso da plataforma, né? Então, fiquem muito atentos aí, porque o WhatsApp Business e o marketing conversacional é uma estratégia muito relevante para 2023. Segundo takeaway, medalha de prata aqui, a gente vai falar agora de canais de notícias. Então, como os usuários do mundo vêm consumindo mais notícias, e a gente tem aqui um aumento do consumo a partir das redes sociais. 57% dos usuários dizem consumir notícias nas redes sociais, e isso é maior do que mídia impressa. Então, mais do que revista, jornal impresso, as pessoas consomem notícia nas redes sociais, e esse é um número global, esse é um número no mundo inteiro, tá? Já vou trazer um recorte aqui específico, também regional. De maneira geral, isso acontece em todas as idades, tá? É claro que os mais jovens, de 18 a 24 anos, têm um percentual maior que na média, mas mesmo entre o grupo de 45 a 54 anos, que a gente poderia considerar aí um pouco mais conservadores, também estão consumindo através das mídias sociais, o que é bem impressionante, né? Quando a gente olha para as estatísticas por países, a gente vê aqui a média, esses 57%. Os países mais desenvolvidos, eles tendem a ter taxas menores, então ainda existe uma aderência maior na informação da mídia impressa tradicional. E quando a gente fala de países em desenvolvimento, o Quênia, por exemplo, aqui tem 82% dos usuários consumindo notícias através de mídias sociais, e o Brasil fica em 64%. Então, a gente vê aqui também um caminho de portais de notícias indo para as redes sociais. Não adianta ter o blog, tem que divulgar lá, tem que fazer a chamada, mas portal de notícia, também canais. E aqui uma atenção para a gente analisar bem as fontes, para a gente consumir notícias sérias, né? Mas essa é uma grande tendência, é importante saber também. Até para saber onde investir, né? Vou fazer uma campanha numa revista ou vou fazer uma campanha no portal online? O portal online tem sido mais interessante. Todos os dados dessa pesquisa a respeito do consumo de notícias você encontra também nesse reporte que está aqui na tela. E, em primeiro lugar, a nossa dica de ouro aqui, a dica mais relevante que a gente entendeu desse report é sobre o TikTok, que é de fato a rede social, a estrela da vez. Não tem como. O Data AI trouxe uma pesquisa bastante completa sobre horas de uso das plataformas. O TikTok passou o YouTube, é o grande campeão de audiência em tempo, então os usuários gastam mais tempo no TikTok, 23,6 horas por mês. No TikTok, a média dos usuários é muito impressionante. O TikTok realmente conseguiu construir um formato de vídeos curtos, que prende muita audiência e atenção. A nossa audiência está toda indo para lá, públicos de diversas idades, mais do que superou o YouTube, superou o Facebook, enfim. Tá muito superior ao Instagram também, por isso que Meta está correndo atrás, fazendo Reels, e o Reels está crescendo, como a gente viu alguns slides atrás. Então, o TikTok é um canal importante. Se você não tem um canal lá, talvez seja a hora de ter, e pensar como que você vai fazer esse formato de conteúdo, estudar, entender. A gente tem o nosso, cada vez mais a gente está implementando o TikTok para os nossos clientes também, porque é uma rede muito relevante. Então, fique muito atento a ela. A gente tem outros dados também aqui
a respeito do TikTok, quando a gente fala de horas por dia, né? Então, são 95 minutos de cada usuário por dia. É muito tempo gasto realmente no TikTok, muito impressionante. O TikTok vem impactando cada vez mais também com campanhas, com publicidade. A audiência vem crescendo muito e hoje tem um potencial de 1 bilhão de usuários. Então, você faz anúncio no TikTok? Não faz? Coloca aí no seu planejamento 2023, certo? Dei um monte de dica aqui para planejamento 2023. Falei rapidinho que era para entregar mais breve possível, mas tem aí o report todo. Você pode analisar ele completo. Tá aqui o site onde eu também analisei para que você veja essas informações da maneira mais detalhada possível. Para fechar aqui, só algumas coisinhas. A gente tem o nosso hub de conteúdo Data Driven Decision, tá aqui um QR Code, muitos conteúdos e cada vez mais a gente está trazendo conteúdos novos sobre decisão baseada em dados e tem lá conteúdos para venda, para marketing, para produtos, enfim, tem um monte de coisa mesmo. Deem uma olhada, pesquisem, porque conteúdos de diversos formatos, perfis, segmentos de empresa, bem interessante como está o nosso hub nesse momento. A gente tem uma comunidade no Telegram, também está aqui o QR Code, já falei, a gente compartilha muita informação lá sobre Data Driven, vale muito a pena fazer parte. Quem quiser conhecer mais da Layer, tá aqui o nosso site, layerup.com.br, acessa, vai ser um prazer também trocar uma ideia, se precisar de alguma coisa. E uma dica que essa eu acho que vale todas as outras. Não, brincadeira, não vale todas as outras, mas é interessante. Acompanhe a Layer Up nas redes sociais, porque a gente está com muitas novidades aqui nos nossos canais e a gente vai ter semana de vendas, a gente vai ter 2 semanas inteiras de estratégias para 2023. A gente vai ter, no dia 19 de outubro, uma super novidade da Layer Up, importantíssimo, que a gente vai comunicar aqui no Instagram também. Então, fique muito atento. E ainda por cima, nos dias 26, 27 e 28 de outubro, a gente vai estar na RD Station, vai fazer uma cobertura do evento, vai trazer muito dessa cobertura para dentro do nosso canal no Instagram. Vai ser bem interessante acompanhar. Eu prometo que vai ficar quente aqui esse último semestre o canal da Layer Up no Instagram, então nos acompanhe por lá. Beleza? Fechou? Muitíssimo obrigado pela sua atenção até aqui. Aproveite os nossos conteúdos, siga a Layer Up aqui também no YouTube, ative aí as nossas notificações para que você possa receber mais conteúdos como esse. Valeu, até breve. Tchau, tchau.